Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda ao nosso programa. Esse é a Educação 360 e eu sou Keison Cunha e te convido a participar do nosso programa. Aqui você já sabe, né? Esse é um espaço colaborativo em que todo mundo pode participar nas discussões e assuntos que discernem sobre a educação pública com qualidade social. Então, eu te convido a participar do nosso programa, assistir e buscar encontrar novos olhares para a educação. Vem participar com a gente, manda seu vídeo, seu comentário, para a gente sempre tentar aprimorar o nosso conteúdo e levar até você, seja professor, secretário municipal de educação, novos olhares sobre a educação. E no programa de hoje a gente recebe a professora Ângela Nacholdi, que é pesquisadora e professora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Professora, seja bem-vinda ao nosso programa. No nosso programa, o Educação 360, a gente busca trazer sempre novos olhares para a educação. E a nossa conversa hoje é um pouco da educação, né, e neurociência. Queria que a senhora falasse um pouquinho para a gente como é que acontece esse processo de alfabetização, principalmente da criança no início na escola. Bem-vinda. Obrigada. O processo de alfabetização, ele começa bem antes da criança entrar na escola. Ele começa na família, no momento em que os pais desenvolvem com a criança a linguagem, ensinam ela a falar, a se movimentar, enfim, a conhecer o mundo. Ele inicia aí o processo de alfabetização. E também quando os pais contam histórias, quando os pais leem rótulos de produtos para as crianças. Então, o importante desse convívio da criança, até mesmo na barriga, sobre leitura, sobre música, tem uma influência? Eu acredito que tem, assim, tem pesquisas que mostram, né, que há essa influência, e depois que a criança, então, enfim, começa a participar da sociedade, com os pais, e ela começa a desenvolver a linguagem oral, que é a base da alfabetização, o desenvolvimento da linguagem oral, e as práticas, né, sociais que a criança vai tendo, tanto na família, quanto na sua convivência fora da família. E claro que a primeira experiência dela hoje é na educação infantil, né? A gente gostaria que todas as crianças tivessem acesso à educação infantil, não temos ainda, a educação infantil ainda não é universalizada como o ensino fundamental no Brasil, mas a gente caminha, né? Temos assim essa possibilidade de nos próximos anos universalizarmos também esse acesso à educação infantil. E aí então ela inicia lá, né, na família, na educação infantil, e depois no ensino formal obrigatório, que é o ensino fundamental das séries iniciais. Professora, e nesse processo, eu queria que a senhora explicasse para a gente de que forma a neurociência contribui para uma alfabetização, principalmente para a leitura, né? A gente hoje tem crianças, adultos até mesmo, que não têm um desenvolvimento do hábito da leitura, né? A sua oralidade. De que forma a neurociência vem a contribuir? Nós temos um problema sério no Brasil, não só com as crianças, mas com os adultos também. Sim. Temos um grande número de analfabetos no Brasil, é um país que tem esse grande número. Então, não é só com as crianças que nós temos que nos preocupar com a leitura, nós temos que nos preocupar também com os nossos adolescentes, com os nossos jovens, né? E com os adultos também, velhos, nós temos um grande número da população que não teve acesso à escolarização. Mas nesse meio tempo, né, assim como na década de 80 nós tivemos uma grande revolução no Brasil na alfabetização, com as pesquisas, né, construtivistas, enfim, acerca da psicogênese da língua escrita, da Emília Ferreira, na década de, agora, início, né, do século XXI, nós tivemos um grande cientista francês chamado Stanislas Dehaene,
que ele fez, enfim, contribuiu com mais uma revolução para a leitura. Ele, enfim, suas pesquisas, ele identificou a área de entrada da leitura no cérebro e, a partir disso, uma série de processos de pesquisas que foram sendo feitas, se descobriu, então, como a neurociência contribuiu de uma forma enorme no que nós chamamos de reciclagem neuronal, que é, né, enfim, uma das últimas descobertas das neurociências acerca enfim, das neurociências que nós chamamos de neurociências cognitivas da leitura. Professora, então, nesse processo, o que traz de novo a neurociência para a escola? Qual o professor, ele precisa, a gente sempre discute isso, né, da escola se revolucionar, ser uma escola nova, né, mais atrativa, mas na prática, na sala de aula, como é que a neurociência acaba auxiliando? Que ferramentas o professor pode ter ao seu lado? Pois então, essa descoberta da área de entrada da leitura no cérebro, ela desvendou para nós uma série de processos importantes que acontecem e que são concomitantes. E essas descobertas, elas nos mostraram que, por exemplo, quando a visão humana, né? Enfim, como nós enxergamos os objetos da natureza. Para você não importa que eu esteja de frente, ou de lado, ou de costas, eu vou ser a Ângela Nacho de sempre. Mas se nós, por exemplo, pegarmos uma letra, né? Por exemplo, a letra B, se nós viramos ela, né, colocamos ela de pata para o ar ou viramos de lado, ela se transforma num Q, num P ou num D. Então, as letras, elas têm lado. Então, essa descoberta que foi feita pela que é chamado reciclagem neuronal, que se chama, a visão humana, nossa visão, ela é invariante, não varia. O objeto pode estar em qualquer posição e uma xícara é uma xícara virada de lado, enfim, né, emborcada, uma cadeira também, mas as letras, conforme nós viramos, elas mudam de nome, elas passam a ter outro nome, a ter outro som. Então, a gente precisa ter essa cognição mais apurada, digamos assim, na alfabetização. Quando nós vamos ensinar uma criança a ler, os professores, a maioria dos professores, a neurociência nos diz isso, mas a maioria dos professores que nós temos hoje dando aula e alfabetizando nossas crianças ignoram isso. Então, essa é a primeira barreira que a criança encontra, porque ela precisa reciclar o seu olhar para entender que as letras variam. Então, a leitura modifica o nosso cérebro, modifica a forma como nós olhamos o mundo. E, inclusive, esse cientista, ele viu que quando ele fez uma pesquisa até com adultos analfabetos aqui no Brasil, e ele fez um teste, enfim, com ressonância magnética, e ele viu que os adultos, quando ele mostrava letras ou objetos, enfim, era uma área localizada aqui atrás da orelha esquerda, que era ativada. Quando ele mostrava letras ou objetos, era ativada ali. Quando os adultos aprenderam a ler, essa área que era desse lado para identificar os objetos passou para o lado direito, atrás da orelha esquerda. E a área que antes identificava objetos passou a identificar letras. Então, o que ele viu? Que a leitura modificou o cérebro, né? Modificou modificou o lugar onde os objetos eram identificados. Então, esse é um conhecimento que os professores precisam ter. Eles precisam dar mais atenção para a forma das letras. Só que não é só isso. O que esse cientista mostrou também é que tudo acontece muito rapidamente, em questão de milissegundos no cérebro, quando identifica a letra, já vai para a área do som, já vai para a área da pronúncia, que é a área motora, né, que a gente precisa, para pronunciar as palavras, a gente precisa mover, né, enfim, são várias áreas, inclusive o sentido.
Então, quando nós Porque ensinamos... às vezes a gente dá pouca atenção Pouca a esses atenção para sentidos. isso. Então, os professores precisam saber que, assim como eles estão ensinando a letra, eles também estão já ensinando a correspondência do fonema, né, do som da letra, e, ao mesmo tempo, eles estão ensinando o sentido. Porque, enfim... Então, tudo acontece de uma forma muito rápida no nosso cérebro, e isso coloca por terra, inclusive, os métodos de alfabetização, porque todos eles estão presentes na pronúncia de um simples fonema, da identificação de uma letra, sentido, tudo. Né? Então, então, não é a ensinar a ler não é uma questão só de compreensão da correspondência grafema-fonema. Ela envolve muitos processos concomitantes ao mesmo tempo. Professora, a gente fala já um pouquinho mais dessa questão das metodologias, que eu acho que é o que interessa ao professor na prática, não é isso? A gente dá uma pausazinha, porque a gente vai mostrar uma experiência lá no município aqui do Rio Grande do Norte, que é o nosso quadro Caminhos das Experiências, em que você pode participar do nosso programa encaminhando um vídeo e a gente vai exibir aqui. Vamos para mais um destino? Sou a professora Aline, sou pedagoga, trabalho no CEMEI, Centro Municipal de Educação Infantil de Serrinha dos Pintos, e trabalho com crianças de 3 e 4 anos. A brincadeira é o seguinte, ela é chamada mini pista de obstáculos. Por meio desse tipo de brincadeira, que são as pistas ou circuitos com obstáculos, proporcionamos às crianças o desenvolvimento e as ampliações gradativas de sua movimentação, como agachar, engatear, correr, subir, pular, girar, andar em diferentes planos, no alto, embaixo, assim desenvolver maior segurança na movimentação cotidiana. Permite ainda a livre movimentação das crianças, para que explorem seus movimentos, promovendo o crescimento e a confiança. Tá aí, essa é mais uma experiência aqui pelo interior do Rio Grande do Norte. E você pode participar do nosso programa. Encaminhe um vídeo de até 1 minuto para o nosso e-mail, mostrando a experiência que acontece aí na sua cidade. Encaminha que a gente vai mostrar aqui. Professora, continuando nossa entrevista, em foco dessa metodologia, a gente precisa entender que, de fato, o cérebro é uma máquina, né? Assim, em milésimos de segundos, a gente tem situações diferentes, principalmente na cabeça da criança que está no seu processo de alfabetização. Então, como é que o professor pode utilizar de ferramentas para a sala de aula? O computador, os equipamentos eletrônicos são um grande aliado? São um grande aliado, e as crianças também é um atrativo para as crianças, né? Enfim, todas as metodologias são importantes, inclusive o manuseio, né? O diálogo, o desenvolvimento do diálogo, a utilização de livros, a utilização de variados textos, a utilização de músicas, né? A metodologia com as nossas crianças, ela precisa ser muito variada, porque as nossas crianças hoje são crianças do século XXI. Então, nós não podemos usar as mesmas metodologias. Como a gente fala, acaba falando, né? As crianças já estão nascendo com o telefone na mão, enfim, né? Enfim, ensinando seus avós, seus pais a utilizar esses equipamentos. Então, mais do que importante, eu acho que já está na sala de aula, não é isso? Isso tudo tem que estar na sala de aula, né? Isso faz parte da nossa vida cotidiana. Então, nossas crianças estão tendo acesso muito mais cedo ao mundo escrito, né? As crianças, elas têm acesso, elas são muito incentivadas em todos os aspectos nessa nossa, né, nova sociedade que nós temos, tecnológica do século XXI. E isso nós não podemos negar. Professora, a pesquisa da senhora teve uma experiência também aqui no Rio Grande do Norte. Como é que acabou funcionando essa experiência? E também existe um curso de pós-graduação, a especialização, para as pessoas entenderem um pouco mais sobre essa área? Exato. Foi uma pesquisa que eu realizei, foi uma pesquisa de pós-doutorado. Foi uma pesquisa feita numa escola aqui de Natal,
com crianças, né? Eu fiz com crianças pequenas, fiz com crianças da educação de infantil de 4 a 5 anos e com crianças do 2º ano do ensino fundamental também. E nessas, na verdade, foram 2 pesquisas, uma trabalhando a correspondência grafema, fonema e outra trabalhando a compreensão. E ao realizar essas 2 pesquisas, eu cheguei à conclusão de que tanto a correspondência grafema-fonema, que deveria estar lá logo no início do processo de alfabetização, porque sem a criança ter essa compreensão, né, enfim, dominar a correspondência grafema-fonema, é impossível alguém aprender a ler. Isso já está provado. Mas, ao mesmo tempo, o que eu percebi? Que a compreensão, ela não estava só presente lá naqueles alunos do 2º ano, ela está presente desde o início do processo de alfabetização. E enfim, correspondência grafema-fonema também vai se completando ao longo do ensino, né, dos primeiros anos do ensino fundamental. A criança vai entendendo, porque a língua portuguesa não é uma língua transparente, né? É uma língua que tem várias dificuldades, então há necessidade de haver um ensino sistemático disso. E aí, em função dos resultados dessas 2 pesquisas, eu acabei organizando uma série de materiais de ensino baseados nessas premissas, né? Das neurociências cognitivas da leitura. Esses materiais, então, são mais de 70 materiais. Que tipo de materiais, professora, são esses? É o dado das formas das letras, o alfabeto móvel, das formas das letras grandes, das formas das letras pequenas, a contação de histórias objeto-metafórica, enfim, uma série de metodologias e materiais foram organizados em função da pesquisa. E aí esses materiais, eles acabaram sendo aplicados, porque como exige do professor o conhecimento de novos conhecimentos acerca, né, da linguagem, enfim, da leitura e da escrita, a gente chegou à conclusão que um curso pequeno, de poucas horas, não seria interessante. A gente, então, organizamos um curso de especialização de, enfim, 380 horas para os professores do município de Panguaçu. E esse curso já aconteceu, aplicando os materiais com resultados promissores, né, da aprendizagem das crianças, tal qual a gente havia verificado na pesquisa. Esse curso se repetiu para os professores de Natal e da Grande Natal, e já terminou. Então, o curso de Panguaçu já mais de 800 crianças, os materiais esses que eu me referi. Com esses materiais lá em Panguaçu, depois mais, eu acho que cerca de 700 aqui em Natal, também o curso já encerrou. E temos um curso aí em funcionamento no município de Currais Novos, que termina agora em dezembro também, com as crianças, os professores estudando os fundamentos, esses novos fundamentos teóricos, e aplicando esses materiais em sala de aula também, para cerca de 700 crianças também. Enfim, é um trabalho que tem resultados, né? Enfim, fundamentado, então, nessas novas metodologias, e ele se integra aos conhecimentos do próprio professor, que ele já tem, né? Os próprios conhecimentos do construtivismo, da psicogênese, enfim, e esses novos conhecimentos também se incorporam, e ele organiza tudo dentro de uma proposta interdisciplinar de trabalho, que também ela entra dentro, né, da proposta do município, né? É um trabalho que considera todas essas e essa vertentes. Discussão da interdisciplinaridade, né, do intersetorialismo das atividades, está muito atrelada agora ao documento curricular, a Base Nacional Comum Curricular, né, que vem fortemente reforçar isso.
né? Exatamente. Então, mais do que na hora, os professores e a comunidade escolar no todo, né, se ater. Professor, acho que o povo de casa vai estar bem curioso como se inscrever para o curso. Abre próximo ano, como é que eles podem saber mais? Ele vai abrir no próximo ano, provavelmente a gente vai abrir o curso agora, daqui a uns 2 meses, para ter início, então, em fevereiro do próximo ano. Né? Então, as pessoas podem participar, né, se inscrever e entender um pouco mais de como aperfeiçoar a sua própria aula. Exato. Professora, a gente vai encerrando aqui o nosso programa. Quero agradecer a sua participação aqui, Eu que discutindo, agradeço. né, a neurociência e trazendo essa discussão para a sala de aula, que essa é a ideia do nosso programa mesmo, trazer um pouco de um novo olhar para a educação. Então, a gente agradece a sua participação aqui, deixando aí suas considerações finais. Eu acho que é muito importante os conhecimentos que os professores já têm, já trazem, as suas experiências, mas eu também acho muito importante que esses novos conhecimentos das neurociências cognitivos, da leitura, cheguem até os professores, cheguem até as instâncias formadoras, enfim, e que a gente possa, né, construir novas metodologias, novos trabalhos, para que enfim, nós tenhamos uma população de leitores, que eu acho que é isso que a gente busca, né, o que a gente tem que buscar no nosso país, um povo que leia, um povo que, enfim, Leia produza e compreenda e do que está lendo, compreenda, né, né? saiba o que fazer com o conhecimento, né, que ele adquire através da leitura. Professora, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a você daí de casa também. A gente volta no próximo programa. Acompanhe nossas notícias, nossas informações nas nossas redes sociais. E, claro, toda quarta-feira a gente vai estar aqui te esperando para mais uma conversa. Esse é o Educação 360. Até mais!